Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo. Conteúdo resumido. Nesta obra, Leon Denis demonstra a perfeita identidade da doutrina espírita com os preceitos do cristianismo puro, pregado nos evangelhos. Narra de forma compacta a expansão do cristianismo e os desvios deste nos caminhos do dogmatismo, das conveniências sacerdotais e dos interesses sectários. Ao longo da obra, Denis nos demonstra que as escrituras sagradas confirmam amplamente os conceitos espíritas, como a mediunidade e a reencarnação. Por fim, o autor mostra por que o Espiritismo se apresenta como a terceira revelação, ou o Consolador prometido por Jesus. E com ele temos a possibilidade de destruir as religiões sectárias e fazer florescer uma única e verdadeira religião cristã, fraterna e solidária, entre todas as criaturas, todos os povos, todas as nações. Prefácio da nova edição francesa. 10 anos sucederam a publicação desta obra. A história desdobrou sua trama e consideráveis acontecimentos se realizaram em nosso país. A concordata foi denunciada. O Estado cortou o laço que o prendia à Igreja Romana. Ressalvados alguns pontos, foi com uma espécie de indiferença que a opinião pública recebeu as medidas de rigor tomadas pelo poder civil contra as instituições católicas. De que procede esse estado de espírito, essa desafeição não apenas local, mas quase generalizada, dos franceses pela Igreja? De não ter esta realizado esperança alguma das que havia suscitado. Nem soube compreender, nem desempenhar o seu papel e os deveres de guia educadora de almas, que assumira. Há um século, vinha a Igreja Católica atravessando uma das mais formidáveis crises que registra a sua história. Na França, a separação veio acentuar esse estado de coisas e agravá-lo ainda mais. Repudiada pela sociedade moderna, abandonada pelo escola intelectual do mundo, em perpétuo conflito com o direito novo, que jamais aceitou, em contradição, portanto, quase em todos os pontos essenciais, com as leis civis de todos os países, repelida e detestada pelo povo e, principalmente, pelo operariado, já não resta à Igreja mais que um punhado de adeptos entre as mulheres, os velhos e as crianças. O futuro cessou de lhe pertencer, pois que a educação da mocidade acaba de lhe ser arrebatada, não sem alguma violência, pelas recentes leis da República Francesa. Aí está, no limiar do século XX, o balanço atual da Igreja Romana. Desejaríamos, num estudo imparcial, mesmo respeito só, investigar as causas profundas desse eclipse do poder eclesiástico, eclipse parcial ainda, mas que, em futuro não remoto, ameaça converter-se em total e definitivo. A Igreja é atualmente impopular. Ora, nós vivemos época em que a popularidade, sagração dos novos tempos, é indispensável à durabilidade das instituições. Quem lhe não possuir o cunho, arrisca-se a perecer em pouco tempo no insulamento e no olvido. Como chegou a Igreja Católica a esse ponto? Pela excessiva negligência que a causa do povo mereceu de sua parte. A Igreja só foi verdadeiramente popular e democrática em suas origens, durante os tempos apostólicos, períodos de perseguição e de martírio, e é o que então justificava sua capacidade de proselitismo, a rapidez de suas conquistas, o seu poder de persuasão e de radiação. No dia em que foi oficialmente reconhecida pelo Império, a partir da conversão de Constantino, tornou-se a amiga dos Césares, a aliada e, algumas vezes, a cúmplice dos grandes e dos poderosos. Entrou na era infecunda das argúcias teológicas, das querelas bizantinas e, desse momento em diante, tomou sempre ou quase sempre o partido do mais forte. Feudal na Idade Média, essencialmente aristocrática no reinado de Luís XIV, só fez a revolução tardias e forçadas concessões. Todas as emancipações intelectuais e sociais se efetuaram contra sua vontade. Era lógico, fatal, que se voltassem contra ela, é o que na hora atual se verifica. Adstrita, na França, por muito tempo a concordata, incessantemente se manteve em conflito sistemático e latente com o Estado. Essa união forçada, que durava de um século para cá, devia necessariamente terminar pelo divórcio. A lei da separação acaba de o pronunciar. O primeiro uso que de sua liberdade, ostensivamente reconquistada, fez a Igreja foi lançar-se nos braços dos partidos reacionários, com esse gesto provando que nada, há um século, aprendeu nem esqueceu. Empenhando solidariedade com os partidos políticos que já fizeram seu tempo, a Igreja Católica, sobretudo a de França, por isso mesmo se condena a morrer no mesmo dia, do mesmo gênero de morte deles, a impopularidade.
Um papa genial, Leão XIII, tentou por momentos desligá-la de todo compromisso direto ou indireto com o elemento reacionário, mas não foi escutado nem obedecido. O novo pontífice, Pio X, reatando a tradição de Pio IX, seu antecessor, nada julgou melhor fazer que aplicar as doutrinas do sílabo e da infalibilidade. Sob a vaga denominação de modernismo, acaba ele de anatematizar a sociedade moderna e combater qualquer tentativa de reconciliação, ou de conciliação com ela. A guerra religiosa ameaça atear-se nos quatro ângulos do país. O prestígio de grandeza que, a poder do gênio diplomático, Leão XIII havia assegurado à Igreja, desvaneceu-se em poucos anos. O catolicismo, restringido ao domínio da consciência privada e individual, nunca mais desfrutará a vida oficial e pública. Qual é, ainda uma vez o inquiriremos, a causa profunda desse enfraquecimento da instituição mais poderosa do mundo? Em nossa opinião, há unicamente uma causa profunda capaz de explicar esse fenômeno. Acreditarão os políticos, filósofos e os sábios encontrá-la nas circunstâncias exteriores, em razão de ordem sociológica. Por nossa parte, iremos procurá-la no próprio coração da Igreja. De um mal orgânico a que ela deperece, atingida como nela se acha a sede vital. A vida da Igreja era animada pelo Espírito de Jesus. O sopro do Cristo, esse divino sopro de fé, caridade e fraternidade universal era, de fato, o motor desse vasto organismo, a peça motriz de suas funções vitais. Ora, há muito tempo o Espírito de Jesus parece ter abandonado a Igreja. Não é mais a chama do Pentecostes que radia nela e em torno dela, essa generosa labareda se extinguiu e nenhum Cristo há que a reacenda. Grande e bela, entretanto, se não benéfica, foi outrora a Igreja de França, asilo dos mais elevados espíritos, das mais nobres inteligências. Nos tempos bárbaros, era ao mesmo tempo a ciência e a filosofia, a arte e a beleza, a oração e a fé. Os grandes mosteiros, as abadias célebres tornaram-se os refúgios do pensamento. Ali se conservaram os tesouros intelectuais, as relíquias do gênio antigo. No século XIII ela inspirou uma bela parte do que o espírito humano produziu de mais brilhante. Subjugava todos aqueles indivíduos rudes, aqueles bárbaros mal polidos, e com gestos prosternava na atitude da oração. E agora já não vive, já não brilha senão do reflexo de sua passada grandeza. Onde estão hoje, na Igreja, os pensadores e os artistas, os verdadeiros sacerdotes e os santos? Os pesquisadores de verdades divinas, os grandes místicos adoradores do belo, os sonhadores do infinito cederam lugar aos políticos combativos e negocistas. A casa do Senhor se transformou em casa bancária e em tribuna. A Igreja tem um reino que é deste mundo e nada mais que deste mundo. Já não é o sonho divino que alimenta, não mais que ambições terrestres e uma arrogante pretensão de tudo dominar e dirigir. As encíclicas e os cânones substituíram o sermão da montanha e os filhos do povo, as gerações que se sucedem, apenas têm por guia um catecismo esdrúxulo, recheado de noções incompreensíveis, em que se fala de hipóstase, de transubstanciação, uma catecismo incapaz de valer por eficaz socorro nos momentos angustiosos da existência. Disso procede a irreligião do maior número. O culto de uma determinada Nossa Senhora chegou a render até 2 milhões por ano, mas não há uma única edição popular do Evangelho entre os católicos. Todas as tentativas de fazer penetrar na Igreja um pouco de ar e luz e um sopro dos novos tempos têm sido sufocadas, reprimidas. Lamennais, Agaloison, Didon, foram obrigados a se retratar ou abandonar o Grêmio. O abade Loisy foi expulso de sua cátedra. Curvada, há séculos, ao jugo de Roma, a Igreja perdeu toda a iniciativa, toda a energia viril, toda a veleidade de independência. É tal a organização do catolicismo que nenhuma decisão pode ser tomada, nenhum ato consumado, sem o consentimento e o sinal do poder romano. E Roma está petrificada em sua hierática atitude qual estátua do passado. O cardeal Megina, falando do Sacro Colégio, dizia um dia a um seu amigo: lá estão eles, os 70 anciãos, vergados ao peso, não dos anos, mas das responsabilidades, vigilantes para que nenhum tio seja tirado, nenhum tio acrescentado ao depósito sagrado. Em tais condições a Igreja Católica já não é moralmente uma instituição viva, não é mais um corpo em que circula a vida, senão um túmulo em que jaz, como amortalhado, o pensamento humano. Há longos séculos, não era a Igreja mais que um poder político, admiravelmente organizado,
hierarquizado, enchia a história com o fragor de suas lutas ruidosas, em companhia dos reis e imperadores, com os quais partilhava a hegemonia do mundo. Havia concebido um gigantesco plano, a cristandade, isto é, o conjunto dos povos católicos arregimentados, unidos como um exército formidável em torno do Papa Romano, soberano senhor e ponto culminante da feudalidade. Era grandioso, mas puramente humano. Ao Império Romano, solapado pelos bárbaros, tinha a Igreja substituído o Império do Ocidente, vasta e poderosa instituição em torno da qual toda a Idade Média gravitou. Nessa confederação política e religiosa tudo desaparecia e unicamente duas cabeças emergiam, o Papa e o Imperador, essas duas metades de Deus. Jesus não havia fundado a religião do Calvário para dominar os povos e os reis, mas para libertar as almas do jugo da matéria e pregar, pela palavra e pelo exemplo, o único dogma de redenção, o amor. Silenciemos sobre os despotismos solidários dos reis e da Igreja, esqueçamos a Inquisição e suas vítimas e voltemos aos tempos atuais. Um dos maiores erros da Igreja, no século XIX, foi a definição do dogma da infalibilidade pessoal do Pontífice Romano. Semelhante dogma, imposto como artigo de fé, foi um desafio lançado à sociedade moderna e ao espírito humano. Proclamar, no século XX, em face de uma geração febricitante, atormentada da ânsia de infinito, perante homens e povos que aspiram à verdade sem a poder atingir, que procuram a justiça, a liberdade, como o veado sequioso procura e aspira a água da fonte, o manancial do rio, proclamar, dizemos, num mundo assim, em adiantada gestação, que um único homem na terra possui toda a verdade, toda a luz, toda a ciência, não será, repetimos, lançar um desafio a toda a humanidade, a essa humanidade condenada, na terra, ao suplício de Tântalo, às dilacerações de Prometeu. Dificilmente se reabilitará dessa gravíssima falta a Igreja Católica. No dia em que divinizou um homem, tornou-se ela merecedora de encrespação de idolatria, que Montalembert lhe dirigiu quando, ao lhe ser comunicada, no leito de morte, a definição da infalibilidade pontifícia, exclamou, nunca hei de adorar o ídolo do Vaticano. Será exagerado o termo ídolo. Como os Césares romanos, a quem era oferecido um culto, o Papa faz questão de ser chamado Pontífice Rei. Que é ele senão o sucessor dos imperadores de Roma e de Bizâncio? Seu próprio vestuário, seus gestos e atitudes, o obsoleto cerimonial e o fausto da sua cúria, tudo recorda as pompas cesarianas dos piores dias, e foi o eloquente orador espanhol, o religioso Emílio Castelar, que exclamou um dia, vendo Pio IX carregado na seda, em forma de procissão, a caminho de São Pedro, aquele não é o pescador da Galileia, é um sátrapa do Oriente. A causa íntima da decadência e impopularidade da Igreja Romana reside em ter colocado o Papa no lugar de Deus. O Espírito do Cristo retirou-se dela. Perdendo a virtude do alto, que a sustentava, a Igreja caiu nas mãos da política humana. Já não é uma instituição de ordem divina, o pensamento de Jesus não mais a inspira e os maravilhosos dons que o Espírito de Pentecostes lhe comunicava desapareceram. Ainda mais, atacada de cegueira, como os padres da antiga sinagoga, ao advento de Jesus, a Igreja esqueceu o sentido profundo da sua liturgia e dos seus mistérios. Os padres já não conhecem a oculta significação das coisas, perderam o segredo da iniciação. Seus gestos se tornaram estéreis, suas bênçãos não mais abençoam, seus anátemas já não amaldiçoam. Foram apiados até ao nível comum e o povo, compreendendo que é nulo o seu poder e ilusório o seu mistério, encaminhou-se a outras influências e foi a outros deuses que passou a incensar. Na Igreja a teologia aniquilou o Evangelho, como na velha sinagoga o Talmud havia desnaturado a lei. E são os cultores da letra que atualmente a dirigem. Uma coletividade de fanáticos mesquinhos e violentos acabará por tirar a Igreja aos últimos vestígios da sua grandeza e consumar-lhe a impopularidade. Assistiremos provavelmente à ruína progressiva dessa instituição que foi durante 20 séculos a educadora do mundo, mas que parece haver falido a sua verdadeira vocação. Daí se deve concluir que o futuro religioso da humanidade esteja comprometido irrevogavelmente e que o mundo inteiro deva assombrar no materialismo como num oceano de lama. Longe disso. O reinado da letra acaba, o do espírito começa. A chama de Pentecostes, que abandona o candelabro de ouro da Igreja, vem acender outros achotes. A verdadeira revelação se inaugura no mundo pela virtude do invisível. Quando em um ponto o fogo sagrado se extingue, é para se atear no outro lugar.
Jamais a noite envolve completamente entrevo o mundo. Sempre no firmamento cintila alguma estrela. A alma humana, mediante suas profundas ramificações, mergulha no infinito. O homem não é um átomo isolado no imenso turbilhão vital. Seu espírito sempre está, por algum lado, em comunhão com a causa eterna. Seu destino faz parte integrante das harmonias divinas e da vida universal. Pela força das coisas há de o homem se aproximar de Deus. A morte das igrejas, a decadência das religiões formalistas, não constituem sintoma de crepúsculo, mas, ao contrário, a aurora inicial de um astro que desponta. Nesta hora de perturbação em que nos encontramos, grande combate se trava entre a luz e as caligens, como sucede quando uma tempestade se forma sobre o vale, mas as culminâncias do pensamento continuam sempre imersas no azul e na serenidade. Sursum corda. E de fato a vida eterna ante nós se discerra ilimitada e radiosa. Assim como no infinito milhares de mundos são arrebatados por seus sóis, rumo do incomensurável, num giro harmonioso, ritmado qual dança antiga e nem astro nem terra alguma torna a passar jamais pelo mesmo ponto, as almas, por seu turno, arrastadas pela atração magnética do seu invisível centro, prosseguem evolvendo no espaço, atraídas incessantemente por um Deus, de quem sempre se aproximam sem jamais o alcançar. Força é reconhecer que esta doutrina é bem mais ampla que os dogmas exclusivos das igrejas agonizantes e que, se o futuro pertence a alguém ou alguma coisa, há de o ser indubitavelmente ao espiritualismo universal, a esse evangelho da eternidade e do infinito. Fevereiro, 1910. Introdução. Não foi um sentimento de hostilidade ou de malevolência que ditou estas páginas. Malevolência não a tem por nenhuma ideia, por pessoa alguma. Quaisquer que sejam os erros ou as faltas dos que se acobertam com o nome de Jesus e sua doutrina, o pensamento do Cristo em nós não desperta senão um sentimento de profundo respeito e de sincera admiração. Educado na religião cristã, conhecemos tudo o que ela encerra de poesia e de grandeza. Se abandonamos o domínio da fé católica pelo da filosofia espírita, não esquecemos por isso as recordações da nossa infância, o altar ornado de flores diante do qual se inclinava a nossa fronte juvenil, a grande harmonia dos órgãos, sucedendo aos cantos graves e profundos, e a luz coada através dos vitrais coloridos, a brincar no ladrilhado solo, entre os fiéis prosternados. Não esquecemos que a austera cruz estende os seus braços por sobre o túmulo dos que mais amamos neste mundo. Se há para nós uma imagem sagrada, entre as veneráveis, é a do supliciado do Calvário, do mártir pregado ao madeiro infamante, ferido, coroado de espinhos e que, ao expirar, perdoa os seus algozes. Ainda hoje é com viva emoção que escutamos os longínquos convites dos sinos, a voz de bronze, que vão acordar os sonoros ecos dos bosques e dos vales. E, nas horas de tristeza, praz-nos meditar na igreja silenciosa e solitária, sob a penetrante influência que nela acumularam as preces, as aspirações, as lágrimas de tantas gerações. Uma questão, porém, se impõe, questão que muitos resolveram mediante o estudo e a reflexão. Todo esse aparato que impressiona os sentidos e move o coração, todas essas manifestações artísticas, pompa do ritual romano e o esplendor das cerimônias não são como um brilhante véu que oculta a pobreza da ideia e a insuficiência do ensino. Não foi a convicção da sua impotência para satisfazer as elevadas faculdades da alma, a inteligência, o discernimento e a razão, o que impeliu a Igreja para o caminho das manifestações exteriores e materiais. O protestantismo, ao menos, é mais sóbrio. Se desdenha as formas, a decoração, é para melhor fazer sobressair a grandeza da ideia. Estabelece a autoridade exclusiva da consciência e o culto do pensamento, e de degrau em grau, de consequência em consequência, conduz logicamente ao livre exame, isto é, à filosofia. Conhecemos tudo que a doutrina do Cristo encerra de sublime, sabemos que ela é por excelência a doutrina do amor, a religião da piedade, da misericórdia, da fraternidade entre os homens. Mas a doutrina de Jesus é a que ensina a Igreja romana. A palavra do Nazareno nos foi transmitida pura e sem mescla, e a interpretação que dela nos dá a Igreja é isenta de todo elemento estranho ou parasita. Não há questão mais grave, mais digna da meditação dos pensadores, como da atenção de todos os que amam e procuram a verdade. É o que nos propomos examinar na primeira parte desta obra, com auxílio e a inspiração dos nossos guias do espaço, afastando tudo o que poderia perturbar as consciências, excitar as más paixões, fomentar a divisão entre os homens. É verdade que esse trabalho foi, antes de nós, empreendido por outros.
Mas o objetivo destes, seus meios de investigação e de crítica eram diferentes dos nossos. Procuram menos edificar que destruir, ao passo que, antes de tudo, quisemos fazer obra de reconstituição e de síntese. Consagramo-nos à tarefa de destacar da sombra das idades, da confusão dos textos e dos fatos, o pensamento básico, pensamento de vida, que é a fonte pura, o foco intenso e radioso do cristianismo, e, ao mesmo tempo, explicar os estranhos fenômenos que caracterizam as suas origens, fenômenos renováveis sempre, que efetivamente se renovam todos os dias sob os nossos olhos e podem ser explicados mediante leis naturais. Nesse pensamento oculto, nesses fenômenos até agora inexplicados, mas que uma nova ciência observa e registra, encontramos a solução desses problemas que há tantos séculos pairam sobre a razão humana, o conhecimento da nossa verdadeira natureza e a lei dos nossos destinos progressivos. Uma das mais sérias objeções lançadas ao cristianismo pela crítica moderna é que a sua moral e a sua doutrina da imortalidade repousam sobre um conjunto de fatos ditos miraculosos, que o homem esclarecido relativamente à ação das leis da natureza não poderia hoje admitir. Se milagres, acrescentam, puderam ser outrora necessários para fundar a crença na outra vida, sê-lo menos em nossa época de dúvida e de incredulidade. E, além disso, a que causa atribuir esses milagres? Não é, como alguns o pretenderam, a natureza divina do Cristo, porquanto seus discípulos igualmente os obtinham. A questão, porém, ficará esclarecida por uma luz intensa, e as afirmações do cristianismo relativamente à imortalidade adquirirão mais força e autoridade, se for possível estabelecer que esses fatos, ditos miraculosos, se produziram em todos os tempos, particularmente em nossos dias, que eles são o resultado de causas livres, invisíveis, que perpetuamente atuam, submetidas, porém, a imutáveis leis, se neles, em uma palavra, já não vemos milagres, mas fenômenos naturais, uma forma da evolução e da sobrevivência do ser. É precisamente esta uma das consequências do Espiritismo. Por um aprofundado estudo das manifestações do além-túmulo, ele demonstra que esses fatos ocorreram em todas as épocas, quando as perseguições não lhes opunham obstáculos, que quase todos os grandes missionários, os fundadores de seitas e de religiões foram médiuns inspirados, que uma perpétua comunhão une duas humanidades, ligando aos do mundo terrestre os habitantes do espaço. Esses fatos se reproduzem em torno de nós com renovada intensidade. Desde há 50 anos aparecem formas, fazem-se ouvir vozes, chegam-nos comunicações por via tipológica ou de incorporação, assim como pela escrita automática. Provas de identidade, em profusão, vêm revelar-nos a presença de nossos parentes, dos que na terra amamos, que foram a nossa carne e o nosso sangue, e dos quais nos havia momentaneamente a morte separado. Em suas práticas, em seus ensinos, aprendemos a conhecer esse além misterioso, objeto de tantos sonhos, debates e contradições. Em nosso entendimento se acentuam e definem as condições da vida ulterior, dissipa-se a obscuridade que reinava sobre tais questões. O passado e o futuro se esclarecem até o mais íntimo de suas profundezas. Assim o Espiritismo nos oferece as provas naturais, tangíveis, da imortalidade e por esse meio nos conduz às puras doutrinas cristãs, ao próprio âmago do Evangelho, que a obra do catolicismo e a lenta edificação dos dogmas mal cobriram de tantos elementos incongruentes e estranhos. Graças ao seu estudo escrupuloso do corpo fluídico, ou perispírito, ele torna mais compreensíveis, mais aceitáveis, os fenômenos de aparições e materializações, sobre as quais o cristianismo repousa integralmente. Estas considerações melhor farão sobressair a importância dos problemas suscitados no curso desta obra e cuja solução oferecemos, apoiando-nos ao mesmo tempo nos testemunhos de sábios imparciais e esclarecidos e nos resultados de experiências pessoais, realizadas consecutivamente há mais de 30 anos. Sob esse ponto de vista, a oportunidade do presente trabalho a ninguém de certo escapará. Nunca a necessidade de esclarecimento das questões vitais, a que se acha indissoluvelmente ligada à sorte das sociedades, se fez sentir de modo mais imperioso. Cansado de dogmas obscuros, de interesseiras teorias, de afirmações sem provas, o pensamento humano há muito se deixou empolgar pela dúvida. Uma crítica inexorável joelhou rigorosamente todos os sistemas. A fé se extinguiu em sua própria fonte, o ideal religioso desapareceu. Concomitantemente com os dogmas, perderam o seu prestígio as elevadas doutrinas filosóficas.
O homem esqueceu ao mesmo tempo o caminho dos templos e dos pórticos da sabedoria. Para quem quer que observe atentamente as coisas, os tempos que vivemos estão carregados de ameaças. Parece brilhante a nossa civilização e, todavia, quantas manchas lhe obscurecem o esplendor. O bem-estar e a riqueza se têm espalhado, mas é acaso por suas riquezas que uma sociedade se engrandece? O objetivo do homem na Terra é, porventura, levar uma vida faustosa e sensual? Não. Um povo não é grande, um povo não se eleva senão pelo trabalho, pelo culto da justiça e da verdade. Em que se tornaram as civilizações do passado, aquelas em que o indivíduo não se preocupava senão com o corpo, com as suas necessidades e as suas fantasias. Acham-se em ruínas, estão mortas. Voltamos a encontrar, precisamente em nossa época, as mesmas tendências perigosas que as perderam, são as que consistem em tornar tudo adstrito à vida material, em constituir objeto e fim da existência a conquista dos prazeres físicos. A crítica e a consciência materialistas restringiram os horizontes da vida. As tristezas da hora presente acrescentaram a negação sistemática, a acabrunhadora ideia do nada. E por esse modo agravaram todas as misérias humanas, arrebataram ao homem, com as mais seguras armas morais de que dispunha, o sentimento de suas responsabilidades, abalaram até as suas profundezas o próprio foro íntimo do eu. Assim, gradualmente, os caracteres se vão abatendo, a venalidade cresce, a imoralidade se alastra como imensa chaga. O que era sofrimento se converteu em desespero. Os casos de suicídio se têm multiplicado em proporções até aqui desconhecidas, coisa monstruosa que em nenhuma outra época se viu. Este flagelo do século até as próprias crianças tem contaminado. Contra essas doutrinas de negação e morte falam hoje os fatos. Uma experimentação metódica, prolongada, nos conduz a esta certeza: o ser humano sobrevive à morte e o seu destino é obra sua. Fatos inúmeros se têm multiplicado, oferecendo novos subsídios acerca da natureza, da vida e da ininterrupta evolução dos seres. Esses fatos foram pela ciência devidamente autenticados. Importa agora interpretá-los, pô-los em evidência e, sobretudo, deduzir-lhes a lei, as consequências e tudo o que deles pode resultar para a existência individual e social. Esses fatos vão despertar no íntimo das consciências as verdades aí adormecidas. Eles restituirão ao homem a esperança, com elevado ideal que esclarece e fortifica. Provando que não morremos inteiramente, encaminharão os pensamentos e os corações para essas vidas ulteriores em que a justiça encontra a sua aplicação. Todos, por esse meio, compreenderão que a vida tem um objetivo, que a lei moral tem uma realidade e uma sanção, que não há sofrimentos inúteis, trabalho sem proveito, nem provas sem compensação, que tudo é pesado na balança do divino justiceiro. Em lugar desse campo cerrado da vida em que os fracos sucumbem fatalmente, em lugar dessa gigantesca e cega máquina do mundo que tritura as existências e de que nos falam as filosofias negativas, o novo espiritualismo fará surgir, aos olhos dos que pesquisam e dos que sofrem, a portentosa visão de um mundo de equidade, de amor e de justiça, onde tudo é regulado com ordem e sabedoria, harmonicamente. E dessa forma será atenuado o sofrimento, assegurado o progresso do homem, santificado o seu trabalho, a vida se revestirá de maior dignidade e enobrecimento. Porque o homem tem tanta necessidade de uma crença como de uma pátria, como de um lar. É o que explica que formas religiosas, envelhecidas e caducas, conservem ainda os seus adeptos. Há no coração humano tendências e necessidades que nenhum sistema negativo poderá jamais satisfazer. Malgrado a dúvida que a oprime, desde que a alma sofre, instintivamente se volta para o céu. Faça o que fizer, o homem torna a encontrar o pensamento de Deus nas cantilenas que no berço o embalaram, nos sonhos da sua infância, como nas silenciosas meditações da idade adulta. A certas horas, não pode o séptico mais endurecido contemplar o infinito constelado, o curso dos milhões de sóis que na imensidade se efetua, nem passar diante da morte, sem perturbação e sem respeito. Sobranceiras vãs polêmicas, as discussões estéreis, há uma coisa que escapa a todas as críticas, essa aspiração da alma humana a um ideal eterno, que a sustenta em suas lutas, consola nas provações, e nas horas das grandes resoluções é sua inspiradora, é essa intuição do que, por trás da cena em que se desenrolam os dramas da vida e o grandioso espetáculo da natureza, oculta-se um poder, uma causa suprema, que lhes regulou as fases sucessivas e traçou as linhas de sua evolução. Onde, porém,
encontrará o homem a segura rota que o conduz a Deus. Onde há inabalável convicção que, de estádio em estádio, o guiará através dos tempos e do espaço, para o supremo fim das existências. Qual será, numa palavra, a crença do futuro? As formas materiais e transitórias da religião passam, mas a vida religiosa, a crença pura, desembaraçada de todas as formas inferiores é, em sua essência, indestrutível. O ideal religioso evolverá, como todas as manifestações do pensamento. Ele não poderia escapar à lei do progresso que rege os seres e as coisas. A futura fé que já emerge dentre as sombras não será nem católica nem protestante, será a crença universal das almas, a que reina em todas as sociedades adiantadas do espaço, e mediante a qual cessará o antagonismo que separa a ciência atual da religião. Porque, com ela, a ciência tornar-se-á religiosa, e a religião se há de tornar científica. Ela se apoiará na observação, na experiência imparcial, nos fatos milhares de vezes repetidos, mostrando-nos as realidades objetivas do mundo dos espíritos, dissipará todas as dúvidas, destruirá as incertezas, a todos franqueará infinitas perspectivas do futuro. Em certas épocas da história, passam sobre o mundo correntes de ideias que vêm arrancar a humanidade ao seu torpor. Sopros vindos do alto encrespam a imensa vaga humana e, graças a eles, brotam da sombra as verdades esquecidas na caligem dos séculos. Elas surgem das mudas profundezas em que dormem os tesouros das forças ocultas, onde se combinam os elementos renovadores, onde se elabora a obra misteriosa e divina. Manifestam-se, então, sob inesperadas formas, reaparecem e revivem. Em começo repudiadas, escarnecidas pela multidão, prosseguem, todavia, impassíveis, serenas, o seu caminho. E chega um dia em que se é forçado a reconhecer que essas verdades repelidas vinham oferecer o pão da vida, o cálice da esperança, a todas as almas sofredoras e dilaceradas, que nos traziam nova base de ensinamento e, porventura também, um meio de reabilitação moral. Tal a situação do moderno espiritualismo, em que renascem tantas verdades há séculos ocultas. Em seu contexto ele resume as crenças dos sábios e dos antigos celtas, nossos pais, ressurge sob mais imponentes formas, para encaminhar a um novo ciclo ascensional à humanidade em marcha. 1. Origem dos Evangelhos. Há cerca de um século, consideráveis trabalhos empreendidos nos diversos países cristãos, por homens de elevada posição nas igrejas e nas universidades, permitiram reconstituir as verdadeiras origens e as fases sucessivas da tradição evangélica. Foi, sobretudo, nos centros de religião protestante que se elaboraram esses trabalhos, notabilíssimos por sua erudição e seu caráter minucioso, e que tão vivas claridades projetaram sobre os primeiros tempos do cristianismo, sobre o fundo, a forma, o alcance social das doutrinas do Evangelho. São os resultados desses trabalhos o que exporemos resumidamente aqui, sob uma forma que esforçaremos por tornar mais simples que a dos exegetas protestantes. O Cristo nada escreveu. Suas palavras, disseminadas ao longo dos caminhos, foram transmitidas de boca em boca e, posteriormente, transcritas em diferentes épocas, muito tempo depois da sua morte. Uma tradição religiosa popular formou-se pouco a pouco, tradição que sofreu constante evolução até o século IV. Durante esse período de 300 anos, a tradição cristã jamais permaneceu estacionária, nem a si mesma semelhante. Afastando-se do seu ponto de partida, através dos tempos e lugares, ela se enriqueceu e diversificou. Efetuou-se poderoso trabalho de imaginação, e, acompanhando as formas que revestiram as diversas narrativas evangélicas, segundo a sua origem, hebraica ou grega, foi possível determinar com segurança a ordem em que essa tradição se desenvolveu e fixar a data e o valor dos documentos que a representam. Durante perto de meio século depois da morte de Jesus, a tradição cristã, oral e viva, é qual a água corrente em que qualquer se pode saciar. Sua propaganda se fez por meio da prédica, pelo ensino dos apóstolos, homens simples, iletrados, mas iluminados pelo pensamento do Mestre. Não é senão do ano 60 ao 80 que aparecem as primeiras narrações escritas, a de Marcos a princípio, que é a mais antiga, depois as primeiras narrativas atribuídas a Mateus e Lucas, todas, escritos fragmentários e que se vão acrescentar de sucessivas adições, como todas as obras populares. Foi somente no fim do século I, de 80 a 98, que surgiu o Evangelho de Lucas, assim como o de Mateus, o primitivo,
atualmente perdido. Finalmente, de 98 a 110, apareceu, em Éfeso, o Evangelho de João. Ao lado desses evangelhos, únicos depois reconhecidos pela Igreja, grande número de outros vinha à luz. Desses, são conhecidos atualmente uns 20, mas, no século III, Orígenes os citava em maior número. Lucas faz alusão a isso no primeiro versículo da obra que traz o seu nome. Por que razão foram esses numerosos documentos declarados apócrifos e rejeitados? Muito provavelmente porque se haviam constituído num embaraço aos que, nos séculos II e III, imprimiram ao cristianismo uma direção que o devia afastar, cada vez mais, das suas formas primitivas e, depois de haver repelido 1000 sistemas religiosos, qualificados de heresias, devia ter como resultado a criação de 3 grandes religiões, nas quais o pensamento do Cristo jaz oculto, sepultado sob os dogmas e práticas devocionistas como em um túmulo. Os primeiros apóstolos limitavam-se a ensinar a paternidade de Deus e a fraternidade humana. Demonstravam a necessidade da penitência, isto é, da reparação das nossas faltas. Essa purificação era simbolizada no batismo, prática adotada pelos essênios, dos quais os apóstolos assimilavam ainda a crença na imortalidade e na ressurreição, isto é, na volta da alma à vida espiritual, à vida do espaço. Daí a moral e o ensino que atraíam numerosos prosélitos em torno dos discípulos do Cristo, porque nada continham que se não pudesse aliar a certas doutrinas pregadas no templo e nas sinagogas. Com Paulo e depois dele, novas correntes se formam e surgem doutrinas confusas no seio das comunidades cristãs. Sucessivamente, a predestinação e a graça, a divindade do Cristo, a queda e a redenção, a crença em Satanás e no inferno, serão lançados nos espíritos e virão alterar a pureza e a simplicidade ao ensinamento do Filho de Maria. Esse estado de coisas vai continuar e se agravar, ao mesmo tempo em que convulsões políticas e sociais hão de agitar a infância do mundo cristão. Os primeiros evangelhos nos transportam à época perturbada em que a Judéia, sublevada contra os romanos, assiste à ruína de Jerusalém e à dispersão do povo judeu, anos 70. Foi no meio do sangue e das lágrimas que eles foram escritos, e as esperanças que traduzem parecem irromper de um abismo de dores, enquanto nas almas contristadas desperta o ideal novo, a aspiração de um mundo melhor, denominado Reino dos Céus, em que serão reparadas todas as injustiças do presente. Nessa época, todos os apóstolos haviam morrido, com exceção de João e Filipe. O vínculo que unia os cristãos era bem fraco ainda. Formavam grupos isolados entre si que tomavam o nome de igrejas, eclésia, assembleia, cada qual dirigido por um bispo ou vigilante escolhido eletivamente. Cada igreja estava entregue às próprias inspirações, apenas tinha para se dirigir uma tradição certa, fixada em alguns manuscritos, que resumiam mais ou menos fielmente os atos e as palavras de Jesus e que cada bispo interpretava a seu talante. Acrescentemos estas tão grandes dificuldades às que provinham da fragilidade dos pergaminhos, numa época em que a imprensa era desconhecida, a falta de inteligência de certos copistas, todos os males que podem fazer nascer a ausência de direção e de crítica, e facilmente compreenderemos que a unidade de crença e de doutrina não tenha podido manter-se em tempos assim tormentosos. Os 3 evangelhos sinóticos acham-se fortemente impregnados do pensamento judeu-cristão, dos apóstolos, mas já o Evangelho de João se inspira em influência diferente. Nele se encontra um reflexo da filosofia grega, rejuvenescida pelas doutrinas da escola de Alexandria. Em fins do século I, os discípulos dos grandes filósofos gregos tinham aberto escolas em todas as cidades importantes do Oriente. Os cristãos estavam em contato com eles e frequentes discussões se travavam entre os partidários das diversas doutrinas. Os cristãos, arrebanhados nas classes inferiores da população, pouco letrados em sua maior parte, estavam mal preparados para essas lutas do pensamento. Por outro lado, os teoristas gregos sentiram-se impressionados pela grandeza e elevação moral do cristianismo. Daí uma aproximação, uma penetração das doutrinas, que se produziu em certos pontos. O cristianismo nascente sofria pouco a pouco as influências gregas, que o levava a fazer do Cristo o Verbo, o Logos de Platão. 2. Autenticidade dos Evangelhos. Nos tempos afastados, muito antes da vinda de Jesus, a palavra dos profetas, qual raio velado da verdade, preparava os homens para os ensinos mais profundos do Evangelho. Mas, já desvirtuado pela versão dos 70, o Antigo Testamento não refletia,
nos últimos séculos antes do Cristo, mais que uma intuição das verdades superiores. As eternas verdades, que são os pensamentos de Deus, diz a eminente individualidade do espaço, foram comunicadas ao mundo em todas as épocas, levadas a todos os meios, postas ao alcance das inteligências, com paternal bondade. O homem, porém, as tem desconhecido muitas vezes. Desdenhoso dos princípios ensinados, arrastado por suas paixões, em todos os tempos passou ele ao pé de grandes coisas sem as ver. Essa negligência do belo moral, causa de decadência e corrupção, impeliria as nações à própria perda, suguante da adversidade e as grandes comoções da história, abalando profundamente as almas, não as reconduzissem a essas verdades. Veio Jesus, Espírito poderoso, divino missionário, médium inspirado. Veio, encarnando-se entre os humildes, a fim de dar a todos o exemplo de uma vida simples e, entretanto, cheia de grandeza, vida de abnegação e sacrifício, que devia deixar na terra impagáveis traços. A grande figura de Jesus ultrapassa a todas as concepções do pensamento. Eis porque não a pode ter sido criada pela imaginação. Nessa alma, de uma serenidade celeste, não se nota mácula nenhuma, nenhuma sombra. Todas as perfeições nelas se fundem, com uma harmonia tão perfeita que se nos afigura o ideal realizado. Sua doutrina, toda a luz e amor, dirige-se sobretudo aos humildes e aos pobres, a essas mulheres, a esses homens do povo curvados sobre a terra, a essas inteligências esmagadas ao peso da matéria e que aguardam, na provação e no sofrimento, a palavra de vida que as deve reanimar e consolar. E essa palavra lhes é prodigalizada com tão penetrante doçura, exprime uma fé tão comunicativa, que lhes dissipa todas as dúvidas e os arrasta a seguir as pegadas do Cristo. O que Jesus chamava pregar aos simples o Evangelho do Reino dos Céus, era pôr ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e do Pai comum, do Pai cuja voz se faz ouvir na serenidade da consciência e na paz do coração. Pouco a pouco essa doutrina, transmitida verbalmente nos primeiros tempos do cristianismo, se altera e complica sob a influência das correntes opostas, que agitam a sociedade cristã. Os apóstolos, escolhidos por Jesus para lhe continuarem a missão, muito bem o tinham sabido compreender, haviam recebido o impulso da sua vontade e da sua fé. Mas os seus conhecimentos eram restritos e eles não puderam senão conservar piedosamente, pela memória do coração, as tradições, os pensamentos morais e o desejo de regeneração que lhes havia ele depositado no íntimo. Em sua jornada pelo mundo os apóstolos se limitam, pois, a formar, de cidade em cidade, grupos de cristãos, aos quais revelam os princípios essenciais, depois, vão intrepidamente levar a boa nova a outras regiões. Os evangelhos, escritos em meio das convulsões que assinalam a agonia do mundo judaico, depois sob a influência das discussões que caracterizam os primeiros tempos do cristianismo, se ressentem das paixões, dos preconceitos da época e da perturbação dos espíritos. Cada grupo de fiéis, cada comunidade, tem seus evangelhos, que diferem mais ou menos dos outros. Grandes querelas dogmáticas agitam o mundo cristão e provocam sanguinolentas perturbações no império, até que Teodósio, conferindo a supremacia ao papado, impõe a opinião do bispo de Roma à cristandade. A partir daí, o pensamento, criador demasiado fecundo de sistemas diferentes, há de ser reprimido. A fim de pôr termo a essas divergências de opinião, no próprio momento em que vários concílios acabam de discutir acerca da natureza de Jesus, uns admitindo, outros rejeitando a sua divindade, o Papa Damaso confia a São Jerônimo, em 384, a missão de redigir uma tradução latina do Antigo e do Novo Testamento. Essa tradução deverá ser, daí por diante, a única reputada ortodoxa e tornar-se-á a norma das doutrinas da Igreja, foi o que se denominou a Vulgata. Esse trabalho oferecia enormes dificuldades. São Jerônimo achava-se, como ele próprio disse, em presença de tantos exemplares quantas cópias. Essa variedade infinita dos textos obrigava a uma escolha e a retoques profundos. É o que, assustado com as responsabilidades incorridas, ele expõe nos prefácios da sua obra, prefácios reunidos em um livro célebre. Eis aqui, por exemplo, o que ele dirigiu ao Papa Damaso, encabeçando a sua tradução latina dos Evangelhos. De velha obra me obrigais a fazer obra nova. Quereis que, de alguma sorte, me coloque como árbitro entre os exemplares das Escrituras que estão dispersos por todo o mundo e, como diferem entre si, que eu distinga os que estão de acordo com o verdadeiro texto grego.
É um piedoso trabalho, mas é também um perigoso arrojo, da parte de quem deve ser por todos julgado, julgar ele mesmo os outros, querer mudar a língua de um velho e conduzir à infância o mundo já envelhecido. Qual, de fato, o sabe mesmo o ignorante que, desde que tiver nas mãos um exemplar, novo, depois de o haver percorrido apenas uma vez, vendo que se acha em desacordo com o que está habituado a ler, não se ponha imediatamente a clamar que eu sou um sacrílego, um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir, corrigir alguma coisa nos antigos livros. Meclamitans esse sacrilegum caldeam aliquid veteribus libris adere, mutare, corrigere. Um duplo motivo me consola desta acusação. O primeiro é que vós, que sois o soberano pontífice, me ordenais que o faça. O segundo é que a verdade não poderia existir em coisas que divergem, mesmo quando tivessem elas por se aprovação dos maus. São Jerônimo assim termina. Este curto prefácio tão somente se aplica aos 4 evangelhos, cuja ordem é a seguinte: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois de haver comparado certo número de exemplares gregos, mas dos antigos, que se não afastam muito da versão itálica, combinamo-los de tal modo, ite calamo temperavimus, que, corrigindo unicamente o que nos parecia alterar o sentido, conservamos o resto tal qual estava. Obras de São Jerônimo, edição dos Beneditinos, 1693, t. I. Co. 1425. Assim, é conforme uma primeira tradução do hebraico para o grego, por cópias com os nomes de Marcos e Mateus, num ponto de vista mais geral, conforme numerosos textos, cada um dos quais difere dos outros, totis sunt exemplaria quod codices, que se constituem a Vulgata, tradução corrigida, aumentada, modificada, como confessa o autor, de antigos manuscritos. Essa tradução oficial, que devia ser definitiva segundo o pensamento de quem ordenara a sua execução, foi, entretanto, retocada em diferentes épocas, por ordem dos pontífices romanos. O que havia parecido bom, do ano 386 ao de 1586, o que for aprovado em 1546 pelo Concílio Ecumênico de Trento, foi declarado insuficiente e errôneo por Sisto V, em 1590. Fez-se nova revisão por sua ordem, mas a própria edição que daí resultou, e que trazia o seu nome, foi modificada por Clemente VIII em uma nova edição, que é a que hoje está em uso e pela qual têm sido feitas as traduções francesas dos livros canônicos, submetidos a tantas retificações através dos séculos. Entretanto, a despeito de todas essas vicissitudes, não hesitamos em admitir a autenticidade dos evangelhos em seus primitivos textos. A palavra do Cristo aí se ostenta poderosa, toda a dúvida se desvanece e a fulguração da sua personalidade sublime. Sob o sentido adulterado, ou oculto, sente-se palpitar a força da primitiva ideia. Aí se revela a mão do grande semeador. Na profundeza desses ensinos, unidos à beleza moral e ao amor, sente-se a obra de um enviado celeste. Ao lado, porém, dessa potente destra, a frágil mão do homem se introduziu nessas páginas, nelas enxertando débeis concepções, ligadas bem mal aos primeiros pensamentos e que, a par dos arroubos da alma, provocam a incredulidade. Se os evangelhos são aceitáveis em muitos pontos, todavia, necessário submeter o seu conjunto à inspeção do raciocínio. Todas as palavras, todos os fatos que neles estão consignados não poderiam ser atribuídos ao Cristo. Através dos tempos que separam a morte de Jesus da redação definitiva dos evangelhos, muitos pensamentos sublimes foram esquecidos, muitos fatos contestáveis aceitos como reais, muitos preceitos, mal interpretados, desnaturaram o ensino primitivo. Para servir às conveniências de uma causa, foram decotados os mais belos, os mais opulentos ramos dessa árvore de vida. Sufocaram, antes do seu desabrochar, os fortalecedores princípios que teriam conduzido os povos à verdadeira crença, aqueles hoje em dia ainda procuram. O pensamento do Cristo subsiste no ensino da Igreja e nos sagrados textos, mesclado, porém, de vários elementos, de opiniões ulteriores, introduzidos pelos papas e concílios, cujo intuito era assegurar, fortalecer, tornar inabalável a autoridade da Igreja. Tal foi o objetivo colimado através dos séculos, o pensamento que inspirou todos os retoques feitos nos primitivos documentos. A despeito de tudo o que na Igreja resta de espírito evangélico, verdadeiramente cristão,
Foi o suficiente para produzir admiráveis obras, obras de caridade que fizeram a glória das igrejas cristãs e que protestam contra o fato de se acharem associadas a tantos ambiciosos empreendimentos, inspirados no apego ao domínio e os bens materiais. Seria preciso grande trabalho para destacar o verdadeiro pensamento do Cristo do conjunto dos evangelhos, trabalho possível, posto que árduo para os inspirados, dirigidos por segura, mas labor impossível para os que só por suas próprias faculdades se dirigem nesse dédalo em que com as realidades se misturam as ficções, com o sagrado o profano, com a verdade o erro. Em todos os séculos, impelidos por uma força superior, certos homens se aplicaram a essa tarefa, procurando desembaraçar o supremo pensamento das sombras em torno dele acumuladas. Amparados, esclarecidos por essa divina centelha que para os homens apenas brilha de um modo intermitente, mas cujo foco jamais se extingue, eles afrontaram todas as acusações, todos os suplícios, para afirmar o que acreditavam ser a verdade. Tais foram os apóstolos da Reforma. Eles foram, em sua tarefa, interrompidos pela morte, mas do seio do espaço ainda sustentam e inspiram os que se batem por essa grande causa. Graças aos seus esforços, a noite que pesa sobre as almas começa a dissipar-se, raiou a aurora de uma revelação muito mais vasta. É com auxílio dos esclarecimentos trazidos por essa nova revelação, científica e, ao mesmo tempo, filosófica, já espalhada em todo o mundo sob o nome de Espiritismo, o moderno espiritualismo, que procuraremos escoimar a doutrina de Jesus das obscuridades em que o trabalho dos séculos a envolveu. Chegaremos, assim, à conclusão de que essa doutrina é simplesmente a volta ao cristianismo primitivo, sob mais precisas formas, com um imponente cortejo de provas experimentais, que tornará impossível todo o monopólio, toda a reincidência nas causas do que desnaturaram o pensamento de Jesus. 3. Sentido oculto dos evangelhos. Uma certa escola atribui ao cristianismo em geral, e aos evangelhos em particular, um sentido oculto e alegórico. Alguns pensadores e filósofos chegaram mesmo a negar a existência de Jesus, vendo nele, nas suas palavras, nos fatos da sua vida, uma ideia filosófica, uma abstração a que foi dado um corpo, para satisfazer a tradição que ao povo judeu anunciava um Salvador, um Messias. Na sua opinião, não passaria a história de Jesus de um drama poético, representando o nascimento, a morte e a ressurreição da ideia libertadora no seio do povo hebreu escravizado, ou ainda uma série de figuras imaginadas para tornar perceptível às massas o lado prático e social do cristianismo, a associação dos tipos divino e humano em um modelo de perfeição, oferecido à admiração dos homens. Aceita a semelhante tese, os evangelhos deveriam ser considerados fábulas, invenções. O poderoso movimento do cristianismo teria tido como ponto de partida uma impostura. Há nisso uma evidente exageração. Se a vida de Jesus não é mais que uma ficção, como pôde ser acolhida por seus contemporâneos, a princípio, e depois por uma longa série de gerações? Quais seriam, pois, os verdadeiros fundadores do cristianismo? Os apóstolos. Eram incapazes de tais concepções. Com exceção de Paulo, que encontrou uma doutrina já constituída, a incapacidade deles é evidente. A personalidade eminente de Jesus se destaca, vigorosamente, do fundo de mediocridade dos seus discípulos. A menor comparação faz sobressair a impossibilidade de semelhante hipótese. Não foi difícil, nos evangelhos, distinguir as adições dos cristãos judeus, as quais denunciam claramente a sua origem, e formam um contraste flagrante com as palavras e a doutrina de Jesus. Daí resulta um fato evidente, o de que autores imbuídos, a esse respeito, de ideias supersticiosas e acanhadas eram incapazes de inventar uma personalidade, uma doutrina, uma vida, uma morte como as de Jesus. Nesse mundo judaico, sombrio e exclusivista, em que reinavam o ódio e o egoísmo, a doutrina do amor e da fraternidade só podia emanar de uma inteligência sobre-humana. Se as escrituras fossem, em seu conjunto, não mais que um amontoado de alegorias, uma obra de imaginação, a doutrina de Jesus não teria podido manter-se através dos séculos, em meio das correntes opostas que agitaram a sociedade cristã. Construção sem alicerce, ter-se-ia desagregado, desmoronado, batida pelo furacão dos tempos. Entretanto, ela ficou de pé e domina os séculos, a despeito das alterações sofridas, a despeito de tudo que os homens fizeram para desfigurá-la, para submergi-la nas vagas de uma interpretação errônea.
A crença num mito não teria sido suficiente para inspirar aos primeiros cristãos o espírito de sacrifício, o heroísmo em face da morte. Não lhes teria proporcionado os meios de fundar uma religião que dura 20 séculos. Só a verdade pode desafiar a ação do tempo e conservar a sua força, a sua moral, a sua grandeza, não obstante os esforços de Sapa que procuram arruiná-la. Jesus é, positivamente, a pedra angular do cristianismo, a alma da nova revelação. Ele constitui toda a sua originalidade. Além disso, não faltam testemunhos históricos da existência de Jesus, posto que em reduzido número. Suetônio, na história dos primeiros Césares, fala do suplício de Justus. Tácito e ele mencionam a existência da seita cristã entre os judeus, antes da tomada de Jerusalém por Tito. O Talmud fala da morte de Jesus na cruz e todos os rabinos israelitas reconhecem o alto valor desse testemunho. Em caso de necessidade, o próprio Evangelho, só por si, bastaria para fornecer a prova moral da existência e da elevada missão do Cristo. Se numerosos fatos apócrifos nele foram mais tarde introduzidos, se as superstições judaicas ali se encontram sob a forma de narrativas fantasistas e obsoletas teorias, duas coisas nele subsistem, que não poderiam ser inventadas e apresentam um caráter de autenticidade que se impõe: o drama sublime do Calvário e a doce e profunda doutrina de Jesus. Essa doutrina era simples e clara em seus princípios essenciais, dirigia-se à multidão, sobretudo aos deserdados e aos humildes. Tudo nela era feito para mover os corações, para arrebatar as almas até ao entusiasmo, iluminando, fortalecendo as consciências. Todavia, ela manifesta os sinais de um ensino oculto. Jesus fala muitas vezes por parábolas. Seu pensamento, de ordinário tão luminoso, mergulha por vezes em meia obscuridade. Não se percebem, então, mais que os vagos contornos de uma grande ideia dissimulada sob o símbolo. É o que ele próprio explica por estas palavras, quando, citando Isaías, capítulo 9, acrescenta: Eu lhes falo por parábolas, porque a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Mateus 13, 10 e 11. É evidente que havia duas doutrinas no cristianismo primitivo, a destinada ao vulgo, apresentada sob formas acessíveis a todos, e outra oculta, reservada aos discípulos iniciados. É o que, de resto, existia em todas as filosofias e religiões da antiguidade. A prova da existência desse ensino secreto se encontra nas palavras já citadas e nas que mencionamos a seguir. Logo depois da parábola do semeador, que se acha nos 3 evangelhos sinóticos, os discípulos perguntam a Jesus o sentido dessa parábola e ele lhes responde: A vós outros é concedido saber o mistério do reino de Deus, mas, aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Para que, vendo, vejam e não vejam e ouvindo, ouçam e não entendam. Marcos 4, 11 e 12, Lucas 8, 10. São Paulo confirma em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, quando distingue a linguagem a usar com homens carnais ou com homens espirituais, isto é, com profanos ou com iniciados. A iniciação era indubitavelmente gradual. Os que a recebiam eram ungidos e, depois de haverem recebido a unção, entravam na comunhão dos santos. É o que torna compreensíveis estas palavras de João. Vós outros tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Eu não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas como a quem a conhece. Primeira Epístola de João, capítulo 2, 20, 21 e 27. Ao tempo de sua controvérsia com Celso, Orígenes defendeu energicamente o cristianismo. Em sua vigorosa apologia, fala muitas vezes dos ensinos secretos da nova religião. Tendo a seu arguido de possuir um cunho misterioso, refuta Orígenes essas críticas, provando que, sem certos assuntos especiais só os iniciados recebiam um ensino completo. A doutrina cristã, por outro lado, em seu sentido geral era acessível a todos. E a prova, disse ele, é que o mundo inteiro, ou pouco falta, está mais familiarizado com essa doutrina que com as opiniões prediletas dos filósofos. Esse duplo método de ensino, prossegue ele, em síntese, é, ao demais, adotado em todas as escolas. Por que fazer por isso uma censura unicamente à doutrina cristã? Os numerosos mistérios, por toda parte celebrados na Grécia e noutros países, não são por todos geralmente admitidos? O fundador do cristianismo não separava a ideia religiosa da sua aplicação social.
O reino dos céus era, para ele, essa perfeita sociedade dos espíritos, cuja imagem desejaria realizar na terra. Mas ele devia ir de encontro aos interesses estabelecidos e suscitar em torno de si 1000 obstáculos, 1000 perigos. Daí, um novo motivo para ocultar no mito, no milagre, na parábola, o que em sua doutrina ia ferir as ideias dominantes e ameaçar as instituições políticas ou religiosas. As obscuridades do Evangelho